E aí, tudo bem com você? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 10 atalhos de teclado que eu uso o tempo todo no ArchiCAD. Coisas que eu acho que são muito úteis e que acabam poupando muito tempo de projeto. Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, aperta aqui no botão de gostei para o YouTube entender que esse tipo de conteúdo é relevante. Se você quer receber mais coisas sobre ArchiCAD e quer continuar aprendendo, se inscreve aqui no canal que eu estou sempre postando conteúdo desse tipo. Bom, sem mais delongas, bora pro vídeo. O primeiro atalho que eu quero mostrar para vocês é o atalho para a ferramenta de cortar, que é essa ferramenta que fica aqui na barra de ferramentas principal do ArchiCAD. A gente estando na ferramenta de seta, se a gente segurar o Ctrl ou o Command no teclado, a gente vai entrar nessa ferramenta. E a gente pode ir cortando as rebarbas de paredes ou de outros elementos que estão aqui no ArchiCAD. O segundo atalho que eu quero mostrar para vocês é o atalho de interceptar, que também é uma dessas ferramentas daqui da barra de ferramentas do ArchiCAD, que é uma coisa que eu uso muito. A gente selecionando dois elementos, a gente pode apertar com a tecla de atalho I no teclado e ele vai interceptar esses dois elementos aqui também. É bem útil para modelagem de paredes. O próximo atalho que eu quero mostrar para vocês é o F do teclado para quando a gente está usando a paleta flutuante no ArchiCAD. Olha só, eu vou entrar na paleta flutuante aqui dessa opção e olha só, aqui eu poderia manualmente selecionar algumas dessas modificações que a gente pode fazer com uma parede. Mas aqui eu posso também apertar a tecla F para circular entre todas essas opções e escolher aqui o que eu quero fazer, o que facilita bastante também. Falando em paleta flutuante, os próximos atalhos são para modificações gerais da paleta flutuante que se aplicam a qualquer elemento. Isso é, são coisas como arrastar, rotacionar, espelhar e multiplicar. Então a gente selecionando um elemento, a gente não precisa nem olhar a paleta flutuante. A gente pode apertar Ctrl D ou Command D se você estiver no Mac para modificar e arrastar esse elemento. O Ctrl E para rotacionar, o Ctrl M para espelhar e o Ctrl U para entrar no modo de multiplicação. A gente já vai automaticamente nessa opção sem precisar passar pela janela da paleta flutuante. Isso com certeza são os atalhos que eu mais uso no dia a dia do ArchiCAD. Um outro atalho que eu uso muito é o Ctrl T, para entrar nas definições de um elemento. Eu selecionando uma parede aqui, por exemplo, posso apertar Ctrl T no teclado e já vou entrar nessa janela aqui para poder configurar esse elemento à vontade, que é uma coisa que eu costumo fazer bastante no ArchiCAD, e quem já está acostumado com o ArchiCAD sabe que a gente usa muito essa janela daqui. Então essa tecla de atalho acaba que facilita bastante o processo todo. Uma coisa que eu faço muito no ArchiCAD é copiar elementos. E a gente tem uma tecla de atalho muito boa para isso. Enquanto a gente está arrastando um elemento, e aqui eu vou apertar Ctrl D para arrastar, que é o truque que eu já passei para vocês, a gente pode apertar o Ctrl ou o Command do teclado uma única vez para fazer uma cópia desse elemento. Eu posso aqui clicar para posicionar minha nova cópia. Se eu quiser fazer múltiplas cópias de um elemento, eu também tenho um atalho que deixa isso super fácil. Eu posso aqui, enquanto estiver arrastando o elemento, apertar o Ctrl e o Alt ao mesmo tempo, uma única vez, e agora eu posso fazer múltiplas cópias. Se você estiver usando o Mac, você vai apertar o Command e o Alt, e a gente consegue fazer múltiplas cópias aqui de um único elemento. Só basta clicar para posicionar e apertar o ESC agora, quando a gente tiver terminado todas as cópias que a gente quer fazer. Então isso facilita bastante também. Eu no ArchiCAD gosto muito de circular entre vistas 2D e 3D. Enfim, basicamente aproveitar o máximo dessa mágica do BIM, em que eu consigo ter espelhado essas duas visões. Poder trabalhar no 2D e no 3D e ver como é que isso fica nessas duas vistas. E o ArchiCAD permite que a gente circule muito rápido entre essas vistas. Se você estiver no Windows, você pode usar o F2 para sempre entrar numa planta e o F5 para ir para uma vista 3D. Então eu posso apertar F5, eu venho para o 3D e o F2 eu vou voltar para uma planta. Se você estiver no Mac, para ir para o 3D você vai usar o F4 e para voltar para o 2D, a mesma coisa, o F2. Uma coisa legal aqui da vista 3D, se a gente usar a ferramenta do retângulo de seleção e selecionar uma região específica aqui do projeto em planta, se a gente apertar F5 ou F4 no Mac, a gente vai estar vendo o 3D somente desse trecho selecionado. Se a gente apertar F5 agora, ele vai desfazer essa seleção e vai mostrar o 3D todo. O que é bem legal para a gente só pegar uma única área do projeto que a gente quer trabalhar no 3D para não ter que ficar se preocupando em ficar orbitando, enfim, tendo que lidar com todos os elementos 3D de um projeto. A gente pode selecionar aquilo que a gente quer ver para poder editar. Uma ferramenta que eu uso muito no ArchiCAD é a captura de parâmetro, que é esse conta-gotas que fica aqui dentro da barra de ferramentas principal do programa. A tecla de atalho para ele, estando na ferramenta de seta, é segurar o Alt no teclado. Eu posso aqui, por exemplo, clicar em qualquer elemento para começar a desenhar um elemento igual a ele, em vez de precisar
pegar no seu favorito ou reconfigurar um elemento específico. Eu posso só fazer uma cópia. Uma coisa legal também é que eu posso capturar um elemento e depois segurar o Ctrl e o Alt, ou Command e o Alt se você estiver no Mac, e inserir essa mesma configuração de parâmetros num outro elemento. Uma coisa que às vezes me incomoda muito quando eu estou modelando, que às vezes eu erro um ponto. Vou mostrar aqui para vocês. Se eu estiver desenhando uma polilinha de uma parede ou de uma laje, e eu estiver colocando aqui, inserindo esses pontos, e eu por acaso desenhar um ponto errado, eu não preciso apertar o ESC e começar a desenhar tudo de novo. Eu posso retroceder nesses pontos daqui. Então olha só, se eu estiver fazendo esse desenho daqui, fiz aqui um desenho maluco para a gente ver, e eu apertar o Backspace ou o Del se você estiver no Mac, a gente consegue ir retrocedendo ponto por ponto para continuar o desenho a partir do local que estiver correto, o que vai facilitar também a gente numa modelagem. Bom, e para finalizar, tem uma ferramenta que eu uso muito no ArchiCAD, que é a tecla Shift para alinhar as coisas enquanto eu estou desenhando. Então, por exemplo, se eu estiver desenhando uma parede aqui, eu posso segurar o Shift no meu teclado, e enquanto eu estiver segurando, ele vai ficar travado naquela direção que eu estava indo. Então aqui ele ficou travado no eixo X, e eu posso usar um outro elemento para usar de referência para indicar o tamanho dessa parede aqui, por exemplo. Se eu estiver fazendo uma parede a 45 graus, por exemplo, e eu, enquanto estiver indo naquela direção de 45 graus, segurar o Shift, ele vai ficar travado nessa direção. Não importa onde o meu cursor esteja. Se eu soltar o Shift, ele vai ficar exatamente onde está o meu cursor. Se eu travar, ele vai ficar alinhado aqui a 45 graus, o que facilita bastante todo o processo de modelagem. Esses foram os 10 atalhos de teclado que eu queria trazer aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido uma coisa nova e eu espero que isso ajude vocês a economizar tempo de projeto e de modelagem no uso do ArchiCAD. Novamente, se você quer aprender mais sobre ArchiCAD e você gosta desse conteúdo, aperta aqui no botão de gostei, se inscreve no canal que isso ajuda a gente muito a continuar. Uma outra coisa, se você quer aprender ainda mais sobre ArchiCAD, você está começando, não sabe muito bem por onde começar ou como prosseguir, eu tenho um curso de ArchiCAD que vai desde o zero até a modelagem completa de um projeto. Eu quero falar que as inscrições estão abertas e aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você ter acesso a esse conteúdo. Bom, então é isso e até a próxima.